Bom, irmãos, nós estamos reunidos mais um dia na casa do Senhor, mais um dia dentro da igreja, porque nós viemos em busca da direção de Deus para as nossas vidas. Quem vem em busca de direção de Deus aqui? Nós vemos alguns lugares que prometem que você vindo, você vai ganhar coisas, e Deus tem coisas para nos dar sim. Deus pode nos dar coisas sim. Nós vemos lugares prometendo coisas que talvez Deus não prometeu para atrair a tua atenção. Mas quem vem até a casa do Senhor em busca de direção para a sua vida, vai encontrar essa direção para a sua vida. E já parou para pensar que o Evangelho é isso? Que o projeto perfeito de Deus é dirigir as nossas vidas? Porque ali fora tem o Deus cultural, onde as pessoas dizem que o conhecem, como eu falei no programa de hoje. Mas conhecer não adianta, porque tu não está disposto a obedecer a Ele. Tu não está disposto a andar pelo caminho que Ele aponta, da forma que Ele quer, do jeito que Ele te gerou para andar. E tem muita gente que acertou em muitas áreas da sua vida e acha que não precisa de Deus, porque afinal de contas eu sou bem resolvido em várias áreas da minha vida. Mas tem uma área que você não consegue dominar, e eu não sei qual é. Para uns é uma coisa, para outros é outra. E é justamente nessa parte que você não consegue dominar, é que Deus dirige a tua vida para que você domine. A vida com Deus é isso, uma eterna e total direção para as nossas vidas. E muitas vezes Deus quer falar contigo para te dirigir, mas o problema é que nem sempre tu está com os ouvidos atentos para ouvir. Nem sempre você está atento para ouvir. E aí nós viemos até aqui porque nós confiamos na palavra de Deus e acreditamos que ela é luz para o nosso caminho e direção para a nossa vida. Através da palavra de Deus, nós vemos que Deus quer nos levar até um lugar, amém? Estava tudo certinho no Éden, não tinha nenhum lugar para ir, o lugar da perfeição era lá. Eles estavam lá, era perfeito lá. Mas daí os guri ratearam e tiveram que sair. Quando eles tiveram que sair do paraíso, do lugar perfeito, eles tiveram que, a partir dali, transitar ou se movimentar com dores e dificuldade. A gente vê os filhos de Caim e Abel vivendo um atrito. Filhos de Adão e Eva, Caim e Abel, vivendo um atrito. E tudo isso porque estavam numa eterna busca de algo. Caim, aprovação. Abel, Deus. Vemos depois que vai se iniciando a população, até que o povo está andando sem rumo. Eles conhecem o Deus cultural, mas eles não creem e não vivem essa vida com Deus de verdade. Porque uma vida com Deus de verdade é uma vida de obediência à sua palavra e à sua vontade. Até que Deus olha para a terra e pensa, está tudo errado, eu vou dar um jeito nisso. E Ele fala com alguém que o ouve. E não só o ouve, mas é chamado de seu amigo e obedece. O nome desse alguém? Noé. Noé ouve Deus e Deus diz para ele, constrói uma barca, uma arca, para viver uma coisa que ainda não aconteceu. E Noé acredita nas palavras de Deus. Deus deu para Noé o quê? Uma direção. E Noé fechou nessa direção. Por causa de Noé andar nessa direção, ele salvou seus filhos e a sua família. Um homem que anda na direção de Deus, coloca a sua casa em ordem. Um homem que anda na direção de Deus, salva a sua família, Deco. E Noé fez isso, e depois que passou todo o dilúvio, baixou o barco, desceu os animalzinhos, eles começaram a povoar a terra de novo. E agora o povo está caminhando, amém? Andando para lá e para cá. Uns vão para o povo de lá, outros vão para o povo de cá. Eles se tornam nômades, ainda se acomodando na face da terra. E esses nômades, Deus encontra um. O nome dele é Abraão. Este Abraão, Deus chega nele com uma idade avançada, convida ele para um projeto impossível. Abraão faz o que Deus pediu, sai da sua terra, do meio da sua parentela e vai para um lugar. O que ele está fazendo aqui? Dando direção de novo. Abraão começa a sua transição. Aí depois vem o seu filho Isaac, que também se move. Depois vem o seu filho Jacó, que também se move.
tudo em busca do lugar que Deus prometeu. O que Deus tem prometido e que lugar o Senhor tem apontado para mim e para você aqui hoje? Qual lugar você quer chegar? Dependendo da palestra que você for, as pessoas vão dizer que tu tem que chegar no topo. Deixa eu te contar uma coisa sobre o topo. O topo é gelado e solitário. O topo é um lugar que tu desfruta muitas vezes de nada sozinho. Agora a direção que Deus dá para nós é caminhar nessa terra para chegar na grande Canaã de um dia. Essa é a direção que Deus tem dado para mim e para você. Mas naquela época Ele deu uma direção para Jacó também. Aí vem José, que ouve a história e também recebe uma direção. E aí acontece o que vocês sabem, né? José busca o seu povo fora do Egito, depois de ter sido vendido, passado pelo processo, e traz eles para dentro do Egito. E o Egito é um lugar tecnológico e confortável. Às vezes a tecnologia está nos deixando em lugares confortáveis, e nessa noite o Senhor está chamando pessoas para serem líderes de outras pessoas que precisam de uma direção, e você conhece ela. A Bíblia fala que passasse uns tempo, passou muito tempo, o faraó que estava de rei do Egito não lembrava da história de José, nem da descendência de José, e agora ali tem as 12 tribos de Israel, que foram os filhos de Jacó, que constituem essas 12 tribos, e diz que dessas 12 tribos nasce um menino chamado Moisés, da tribo de Levi, de uma dessas tribos, e esse Deus escolhe para ser um libertador do povo, porque o povo estava no Egito, chegou de boa com José, agora já é escravo do povo do Egito, e Deus precisa de alguém para libertar o povo, tirar da escravidão e dar uma direção. E ele olha para baixo e encontra quem? Um menino chamado Moisés, que já começa a se destacar ao seu 3º mês de vida, já começa a viver milagre. Agora, por que Deus escolheu Moisés? Já vamos entender isso. A Bíblia fala que a mãe de Moisés teve ele, depois de 3 meses, não conseguiu mais esconder, porque o guri chorava alto. Era um guri bonito, um bebê lindo, devia ser bem saudável, e tinha uma goela daquelas que você pode imaginar, né? E diz que um dia ela vê que não vai mais conseguir esconder seu filho. Você conhece a história, já preguei muitas vezes ela bota ele num cesto e coloca ele no rio, para que ele desça com o rio, e ela não veja seu filho ser morto a fio de espada, mas entrega ele nas mãos do Senhor num rio. A Bíblia fala que a sua irmãzinha Miriam vai correndo do lado do rio para ver onde é que ia parar. Criança é curiosa, né? Até que ela vê que o cestinho parou aonde a filha de Faraó estava se banhando. E ali a filha de Faraó destampa, reconhece que é um bebê hebreu, e ela, quando vê que é um bebê hebreu, decide ficar para si. A irmã de Moisés, que acompanhou o cesto, ela diz o seguinte: eu tenho uma mulher que pode amamentar essa criança. E a filha de Faraó pede para que busque essa mulher, e a própria mãe de Moisés é trazida, e Moisés é entregue a ela, para cuidar dela, alimentar ela, essa criança, né? E até que ele fique em idade suficiente para ser criado agora pela filha de Faraó. Eu estou sentindo um posto de eco aí, seu Chico, parece que está bem alto, está com eco. Se o senhor puder, de repente, baixar um pouquinho. Bom, irmãos, eu contei essa história até aqui, porque depois que Moisés ele vai para a casa do Faraó, ser criado na cultura dos egípcios, um dia ele sai a passear pelo pátio do palácio, e ele encontra um egípcio exercendo opressão contra um israelita, um hebreu. E a Bíblia é bem clara, a Bíblia que eu estou lendo é a Bíblia ali, King James 1611, ela é bem clara, quando ela diz que Moisés olhou para um lado, olhou para o outro, e vendo que não tinha ninguém observando, ele vai e mata o soldado egípcio. Não foi sem querer, foi por querer e premeditado. Isso faz Moisés ser um assassino premeditado. Ele matou com a intenção de matar, e não foi um tapa no ouvido, não foi uma pedrada pensando que se cair, caiu. Não, ele foi e matou aquele rapaz. No outro dia ele sai para passear e vê 2 hebreus brigando, e ele chega para os meninos e diz: pô, não vamos brigar, vamos ficar de boa, não tem necessidade
de nós ficar se pegando, e um dos meninos que estão brigando diz assim: quem te constituiu como príncipe entre nós, para estar dizendo o que nós podemos ou não podemos fazer? Nesse dia, Moisés começa uma fuga do lugar onde ele cresceu, e vai para um lugar desconhecido, onde ele não imaginava que iria encontrar. Tudo porque ele viu um hebreu sendo maltratado por um egípcio. Talvez fome de justiça, talvez tentando fazer justiça com as próprias mãos. O detalhe é que aquilo que ele fez mandou ele para fora e para longe. Ele vai embora, ele começa uma transição e começa a ir para longe. A Bíblia fala que quando ele está lá longe, aonde ele estava, depois de 40 anos de um tempo de acomodação já, casado, com filhos, ele sai para levar as ovelhas do seu sogro, que foi quem o acolheu, e ele passou a ser submisso a esse sacerdote de Midian, que era Jetro. Ele leva as ovelhas do seu sogro para pastar, para beber água, e diz que ele vê uma sarça ardente, e é essa leitura que nós vamos fazer agora. E eu quero dar o título da mensagem de hoje, que é como me tornar um líder na mão de Deus. E aí você pensa: não tem intenção de ser líder, pastor? Mas existem pessoas que tu quer ver salva, né? Se sim, se você tem alguém que você quer apresentar ao Jesus que você segue, quer ver salva ao teu lado nesta casa, o Senhor quer te levantar líder, porque líder não é alguém que está sobre, líder é alguém que aponta o caminho e conduz essa pessoa. É isso que Deus quer te levantar nessa noite. Não é um título para você mandar em A, B ou C. É você saber de um caminho, porque Deus tem te falado deste caminho, e você conduzir mais pessoas ao encontro com o Deus que você encontrou neste caminho. É sobre isso. E você já vai entender algumas coisas a respeito até mesmo do caminho que você está caminhando. Mas agora, eu quero que você leia comigo em Êxodo 3, do versículo 1 em diante. Êxodo 3, versículo 1 em diante, diz o seguinte: ora, Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote Midian, e levou o rebanho para trás do deserto, e chegou a Horebe, o monte de Deus. Apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Pelo que disse: agora me virarei para lá, e verei esta maravilha. E por que a sarça não se queima? E vendo o Senhor que ele se virara para ver, chamou-o do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: o quê? Ele respondeu: eis-me aqui. Ele respondeu para Deus: eis-me aqui. A Bíblia diz no versículo 5, prosseguiu Deus: não te chegues para cá, tira os sapatos dos pés, porque o lugar em que tu está é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Versículo 7. Então disse o Senhor: com efeito tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheço os seus sofrimentos. E desci para o livrar da mão dos egípcios, e para o fazer subir daquela terra para uma terra boa, espaçosa, para uma terra que mana leite e mel, para o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do perezeu, do eveu e do jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel está vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios o oprimem. Pega a visão. Agora pois vem, e eu te enviarei a Faraó, para que tireis do Egito meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu? Respondeu Deus: certamente eu serei contigo. Eu te dou uma direção e eu vou junto contigo. Eu vou parar aqui, tem um restinho aqui. E isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado do Egito o meu povo, servireis a Deus nesse monte. Bom, vamos lá. Quem que você lembra que você gostaria que estivesse livre do que o mundo está fazendo e na presença de Deus junto com você aqui hoje? Quem tem alguém que gostaria que estivesse na igreja seguindo Jesus aqui hoje? Quem aqui tem alguém que gostaria? Algum parente, algum irmão, algum amigo, alguma pessoa? Quem gostaria de dar direção para essa pessoa se encontrar com Deus como você se encontrou? Levanta a mão, por favor. Bom, eu tenho certeza que a maioria tem essa fome e essa sede. Só que muitas vezes nem nós sabemos se nós estamos na direção ou não.
Vamos tentar entender essa história. Moisés está levando as ovelhas do seu sogro para cuidar delas. Ele está obedecendo o seu sogro, uma direção. 40 anos longe da sua terra, longe do seu povo, longe do Egito e longe dos hebreus. Vivendo a realidade dos midianitas. Os midianitas é um povo que descendia de Abraão, de uma esposa de Abraão e de um filho que Abraão teve com uma esposa que não era Sara. Então eles eram um povo que foram dispersos, despedidos por Abraão, para ir para bem longe, para que toda a herança de Abraão ficasse somente com Isaac, o filho da promessa, certo? Então o midianita era um povo distante, de longe. E esse Jetro, ele era um sacerdote, porque esses midianitas tinham Deus como Deus, não na profundidade, não selecionados como o povo hebreu era, mas eles tinham Deus de certa forma. Moisés, quando ele fugiu, ele deu de cara com as filhas de Jetro, e lá, ele primeiro já começou fazendo justiça, porque elas foram num poço pegar água, e os pastores não estavam deixando, e ele diz, não, vocês vão deixar as gurias pegar água sim, porque eu estou aqui, eu vou garantir isso para ela. Moisés valente, olha Moisés valente aqui, tinha acabado de se dar mal, por ter sido valente, tentando livrar um hebreu, agora está aqui botando os peitos de novo, porque isso estava na vida de Moisés. Quantas vezes nós homens aqui, mano, quantas vezes, eu troco de nome. Se tu está dirigindo o teu carro, está em qualquer lugar, tu vê uma pessoa cheia de vitalidade, força, com cara de mal, batendo numa senhorinha, tu vai ficar indiferente? Vai ficar? Agora, a Bíblia manda tu ir lá e bater nesse cara? Não, ela não manda tu bater. Talvez mande você defender, talvez mande você fazer justiça, ela manda tu fazer outra coisa, mas ela não diz para te ir lá e matar aquele cara. Foi o que Moisés fez. Moisés viu uma pessoa sendo oprimida e ele tentou fazer justiça, assim como essa justiça grita dentro de mim e de você. E não precisa ser homem para sentir gritar essa justiça. Qualquer pessoa aqui sente gritar essa justiça. E Moisés, ele fez justiça com as próprias mãos errado, e agora já está fazendo justiça de novo, mas deu certo, ao ponto das meninas levarem ele para casa, lá para a casa de Jetro. Ele casa com uma das meninas, e passaram-se 40 anos, e ele está bem estabelecido, cuidando das ovelhas de Jetro, ou seja, submisso a uma liderança. A Bíblia fala que quando ele vai levar essas ovelhas, a sarça pega fogo e fala com ele, Moisés, Moisés. Ele respondeu diretamente, eis-me aqui. Como quem estivesse esperando Deus falar com ele, como quem reconhecia aquela voz. Quem nessa noite está disponível para dizer eis-me aqui para Deus quando Deus chamar? Quem? Porque talvez nós estamos num lugar confortável, e o lugar confortável está confortável para a nossa carne, mas desconfortável para o nosso espírito. Para Moisés responder imediatamente eis-me aqui, provavelmente ele estava esperando há 40 anos uma voz chamar por ele. E ele responde, eis-me aqui, e Deus fala para ele, tira a sandália aí, tu está na terra santa, vamos começar a alinhar a vida, vamos fazer uma adoração de verdade. E seguinte, Moisés, o meu povo está chorando lá no Egito, chegou até mim o clamor do meu povo, vai até o faraó, e diz para ele libertar o meu povo. Mas quem sou eu para ir? Disse Moisés. Não tem problema, Moisés, eu serei contigo. Parece, a gente dá um glória, um aleluia com isso daí, mas parece fácil, né? Mas ele ia ter que enfrentar o faraó, rei do Egito. E outra coisa, ele ia ter que voltar para a terra dos seus irmãos, mesmo que cativos, como um libertador. Mas ele era o foragido, o torto, um homem que não tinha crédito, o improvável. Por que Deus não levantou outro, André? Alguém que já morasse com os guris lá, que estivesse no Egito, alguém que nunca tivesse matado ninguém, alguém que estivesse andando na linha certinho. Por que Deus foi lá buscar um Noé, 40 anos afastado, assassino de soldado egípcio e fugitivo do Egito? Porque Deus olha para dentro do nosso coração e sabe se a gente vai atender Ele ou não, sabe se Ele pode contar com a gente ou não. O que Deus está encontrando dentro do coração de vocês aqui nessa noite? Ele está encontrando o seu sim, eis-me aqui? Diz que ele começa num processo de insegurança. E eu me vejo em Moisés, porque eu sou um dos mais inseguros aqui. Eu vivo pisando em ovos, eu vivo perguntando para Deus, Deus, eu estou no caminho mesmo? Eu estou certo mesmo? Eu estou direitinho mesmo? Deus, é esse o caminho mesmo? Eu vivo assim. Mas Deus fala para Moisés, Moisés, olha só, eu serei contigo. Pega esse cajado, joga no chão. Moisés joga. Olha só, ele vai se transformar numa cobra, se transformou numa cobra. Agora pega na cauda da cobra. Ele pegou, voltou a ser cajado. Viu só, Moisés, eu sou contigo. Aí, bota a mão no teu peito, ele bota. Ele tira a mão do peito, agora ela está toda branca da lepra. E ele falou, coloca de volta no peito. Ele bota, e ele vê a mão está sarada. Viu só, Moisés, eu sou contigo. Quem nessa noite tem provas de que Deus é contigo? Quem tem um milagre para dizer, eu vivi um milagre de Deus, eu vivi algo de Deus que Deus revelou a mim? Quem pode dizer isso nessa noite?
Então você e Moisés têm sinais o suficientes para entender que Deus é fiel e pode fazer qualquer coisa, amém? Mesmo assim ele continua dizendo, mas não sou eu não consigo, eu não posso, eu não sou capaz, Deus, eu não vou conseguir. Inseguro, como muitos de nós. Como muitos de vocês se olharam no espelho antes de vir para cá, ou ouviram um desafio da parte de Deus e estão dizendo, não é para mim, porque eu sei que eu não consigo. Não se preocupa, se é Deus quem está te chamando, esse Deus vai ser contigo. Diz que Deus fica um longo diálogo com ele, falando, eu vou fazer sinal A, sinal B, sinal C, e se eles não acreditar, eu vou fazer outro sinal. Avisa ele que eu vou fazer um monte de coisa, e eu sou Deus que estou indo. Mas e o teu povo, Deus? Será que eles vão me querer? Fala para o meu povo que o eu sou te mandou. Diz para eles, o eu sou mandou eu vir aqui. Aquele que é todas as coisas, mandou eu vir resgatar vocês. E Moisés fica naquelas de, será que vai, será que não veio? Até que entra ali no capítulo 4. Num diálogo de Moisés com Deus, então disse Moisés ao Senhor, Senhor, eu não sou eloquente, nem o fui dantes, nem ainda depois que falaste ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Ao que lhe replicou o Senhor, quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Deus está dizendo, não sou eu, cara, mano. Tu ainda não acreditou que eu sou quem eu sou? Vai, pois, agora, e eu serei a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Não tenta inventar. Esteja na mão de Deus e deixa Deus te usar a partir de hoje. Não tenta inventar, não fica pensando que queremos que os irmãos abram a sua Bíblia na palavra. Paremos, né, irmão? Para que isso? Para que personagem quando Deus quer vir de dentro de ti na essência? Não tem necessidade. Aí você está com medo, será que Deus quer me usar? É claro que Ele quer te usar. E aí tu está pensando, mas será que Deus quer me usar no púlpito? Talvez não, mas Deus quer usar a tua vida para dar direção em outra vida que cruzar o teu caminho. Talvez tu está lá todo sujo de graxa, limpando, fazendo alguma coisa. Alguém chega destruído, perdido na vida, e você conhece esse Deus que você encontrou. Essa pessoa não sabe o que faz da vida, não sabe para onde vai, não sabe se vem, não sabe o que faz, se casa, compra uma bicicleta. Aí tu se levanta e fala assim, eu conheço um Deus chamado Jesus, que eu vou na igreja lá para cantar para Ele, junto com a gurizada, e Ele mudou a minha vida. Eu era prisioneiro de um jeito que tu não tem noção, e aí Ele começou a trabalhar no meu interior. Eu comecei a ir no culto, comecei a ouvir as palavras, comecei a cantar os louvores. Daí eu era prisioneiro de uma área, quando eu vi eu já estava liberto. Aí tinha umas manias chatas, quando eu vi as manias mudaram. E quando vê, cara, hoje eu estou aqui, eu posso dizer, esse Deus é real. E esse cara vai olhar para ti e vai dizer, onde é que eu encontro esse Deus? Aí levanta-se um líder, dando uma direção. Aí você se levanta como direção. E o outro nome que você ganha é líder. Você conduz alguém para um encontro com Deus que você já encontrou. Amém? Moisés está aqui dando a dele de, eu não consigo. A Bíblia fala no versículo 13, ele porém respondeu, Senhor, envia-te, peço, por mão daquele quem tu has de enviar. Ele diz o seguinte, que está tentando dizer assim, Deus, por favor, levanta quem realmente é, porque eu sei que eu não sou capaz. Então se acendeu contra Moisés a ira do Senhor e disse a ele, não é Arão o levita, teu irmão? Eu sei que ele pode falar bem, eis que ele também te sai ao encontro, e vendo-te, se alegrará em seu coração. Então tá, Moisés, tu quer ajuda? Eu vou mandar ajuda. Tu precisa de pessoas para te ajudar? Eu vou levantar pessoas para te ajudar. Nenhum ministério sobrevive sem pessoas para ajudar um líder. Nenhum ministério sobrevive. Nenhum projeto de Deus sobrevive. Hoje talvez, homem, tu é o líder da tua casa. Daqui a pouco Deus levanta outra liderança do teu lado, que é a tua esposa, para conduzir os teus filhos ao encontro com Deus. Está conseguindo entender? Talvez, mulher, hoje tu está de líder. Por quê? Porque é você que está vivendo a direção. Mas deixa esse homem entender e coloca ele no lugar dele, porque o líder da tua casa, sacerdote, está sentado do teu lado. Amém? Ele fala assim, Senhor, por favor, manda alguém. Ele fala assim, peraí, tu não entendeu? Deus levantou a ira do Senhor contra ele. Disse assim, então eu vou levantar Arão. Tu, pois, lhe falarás e porás as palavras na sua boca, e eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinareis o que haveis de fazer. Moisés, tudo isso que eu falei para ti que eu vou fazer, eu vou fazer. Eu serei com a tua boca e com a boca dele. Arão nem estava na história. Sabe quanto tempo estava Arão de Moisés? 40 anos longe. 40 anos longe, mas a direção que Deus aponta, Deus paga a conta.
Moisés está num lugar e Arão está lá em outro. Ele fala: eu vou levantar Arão, e ele e tu, eu vou colocar as palavras na tua boca. Versículo 16: e ele falará por ti ao povo, assim ele te será por boca, e tu lhe será por Deus. Que pesado isso, Bruno. Como assim? Arão vai ser a boca e Moisés vai ser Deus para Arão. Não é assustador, porque a gente está acostumado, Deus me livre, existe só um Deus, só um Senhor, mas é Deus falando para Moisés. Olha só, ele será a boca que vai falar, e tu será o Deus que falará ao coração dele. Por quê? Porque eu ainda não estou conseguindo falar direto ao coração dele. Talvez você ainda está perdido, e você ainda precisa estar na casa do Senhor, ouvindo uma liderança, dando direção para a sua vida. Aí quando eu não estiver perdido, eu posso abandonar a casa do Senhor, a não ser que o Senhor te levante como levantou Moisés e mande tu em direção a um lugar. Você tem que permanecer ouvindo a liderança que Deus constituiu na tua vida, porque essa liderança tem a missão de te levar a um lugar, te colocar em um lugar. Para que eu vou na igreja todo domingo, toda quinta? Para que eu estou socado lá dentro daquele negócio? Eu não preciso. Claro que tu não precisa. Tu só precisa estar no caminho. No dia que tu achar que o caminho está duvidoso, por favor, procure a liderança que Deus constituiu na tua vida. Procure essa pessoa, porque Deus escolheu Moisés, o improvável, assim como escolheu eu, o improvável. Irmãos, se não for falar de qualidade, todo mundo me ganha. Agora vai saber o que Deus viu dentro de mim. Eu só sei de uma coisa: não é a minha direção, é a direção que Ele tem me dado. Então, por favor, dê crédito à palavra dEle, não a mim. Dê crédito ao que Ele está pedindo. E tem muita gente que deixa e abandona a gente, porque a gente não compactua, não concorda, ou simplesmente porque a gente não recebeu a direção de dar uma coisa que Deus não mandou dar. Agora existem muitos lugares que você chega para te prender, te dá um posto, um título, uma oportunidade, coloca alguma coisa sobre você, dessa forma ele te prende, dessa forma ele te segura. E eu não estou falando mal de outras igrejas, eu só estou falando da negligência que faz quem faz isso. Essa casa é uma casa de propósito. Se você estiver aqui, esteja por um propósito, não por afinidade, porque o pastor é bonitinho, é feio, ou por qualquer outra coisa. Esteja porque Deus manda você estar aqui. Esteja porque Deus diz para você estar. E esse Moisés, ele agora tem a palavra de que Deus vai levantar alguém para acompanhar ele. E mais do que essa palavra, ele diz: e tu vai ser Deus na vida desse cara. Ou seja, o que tu disser, ele vai abraçar, vai ser lei. Assim como você, o que Deus disser é lei para você. Amém ou não amém? Pois é. Quantas vezes Deus está falando através do pastor e você não está aceitando? Porque você está seguindo alguém por algum motivo. Por que você me segue? Eu te digo por que você me segue. Porque você viu Deus de alguma forma na minha vida. Não foi a minha roupa, não foi o meu jeito, não foi a minha voz, não foi nada que tenha a ver comigo. Foi Deus que revelou algo para ti através da minha vida. Agora esse Deus está dizendo para pessoas aqui hoje: eu preciso levantar mais pessoas. Eu posso contar contigo? Eu preciso de Arãos. Eu posso contar contigo? Eu preciso de outros Arão, para poder ir em lugares estratégicos específicos, anunciar para essas pessoas que podem não acreditar em mim, que eu sou o Deus que estou dando uma ordem. E talvez você é alguém que diz assim: ó, eu acredito, pastor, no que tu fala, e também acredito em Deus. E por que tu não está acreditando naquilo que Deus está falando através da minha vida, que você é líder? Existe um povo lá fora, perdido como o povo do Egito estava, precisando de um libertador que está sentado nessa cadeira branca, nessa noite de quinta-feira. E esse libertador é você que vai dizer sim para Deus. É você que vai dizer sim. Então tá, eu abraço essa causa, eu vou. Versículo 18: então partiu Moisés, e voltando para Jetro, seu sogro, disse-lhe: deixa-me, peço, voltar aos meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse, pois, Jetro a Moisés: vai-te em paz. Responde para mim, irmão. Por que Moisés, depois de falar com Deus, vai pedir a bênção de Jetro? Por que, Douglas? Deus falou com Moisés, falou direto com ele, numa sarça, falou e mostrou um monte de sinal. E agora ele falou: então tá, eu vou ir, vou fazer o que tu mandou. Só deixa eu ir lá falar com o meu líder. É exatamente essa submissão que fez Moisés ser o escolhido de Deus. Quer ser escolhido de Deus? Esteja disposto a se submeter a toda a direção que Deus está dando nessa vida, aqui neste lugar. Toda a direção que Deus está dando para a sua vida. Eu vou falar, não tem como esconder. Irmãos, eu já tive liderança que eu não concordava. Eu já tive liderança que falava umas coisas que eu pensava assim: meu Deus, cara.
Eu já tive lideranças que eu achava assim, pensei, Senhor, por que tu me colocou debaixo dessa liderança? E no final da história, Deus trabalhava na minha vida e me mostrava que quem precisava de mudança era eu no meu interior. Não tinha nada a ver com quem Ele estava usando, mas quem Ele estava alcançando com aquele que Ele estava usando. A Josi é testemunha. A Josi sabe de tudo que eu estou falando. Eu passei uns estreitos com liderança, mas nenhuma liderança que esteve sobre a minha vida um dia pode dizer que eu fui infiel, que eu desonrei e que eu não aceitei a direção para a minha vida. Nenhuma. Podem procurar todos os 5 pastores que eu tive, todos eles, até o primeiro, que era o que não queria me ver pintado de ouro, teve que admitir, verdadeiramente, Deus está na vida desse cara. Sabe por quê? Porque eu tinha uma regra no meu coração, Gelson: eu vou obedecer a voz de Deus na vida do meu líder. E sabe qual é o problema de muitos aqui hoje? Às vezes nós não estamos vivendo o projeto de Deus, porque a gente está ouvindo, mas não está obedecendo e vivendo o que Deus está pedindo. A gente até ouve, mas depois vai com alguns outros discutir sobre a direção que Deus deu. Não consegue enxergar o fruto, acha que está certo. E às vezes a gente vai viver momentos de felicidade que nos aprovam. Deus não quer que tu viva um momento que te aprove. Deus quer que tu viva o projeto perfeito. Sabe o que é o projeto perfeito? Não importa se tem um faraó com um grande exército, vai tu e Deus, isso é o suficiente. Você vai conseguir com Deus. Você vai chegar lá com Deus. É isso que Deus quer. Que quando você me trouxer uma situação dizendo, pastor, eu acho que está tudo acabado, tu nunca vai ouvir de mim, está tudo acabado. Eu sempre vou ouvir o céu, e o céu vai dizer, fala para ele continuar lutando, fala para ela continuar lutando, fala para ele continuar de pé, porque eu vou mostrar que eu sou Deus de milagre. Fala para ele continuar batalhando, porque eu sou um Deus que pode fazer todas as coisas. Tu nunca vai ouvir de mim, meu, joga a toalha. Tu nunca vai ouvir de mim, mano, sabe por quê? Porque primeiro Deus teve que me forjar. Primeiro Deus teve que trabalhar em mim. Eu não acredito em mim mesmo muitas vezes. Aí vem Deus e fala assim, mas é bom que tu não acredita mesmo, sabe por quê? Porque não é tu, sou eu na tua vida. Só obedece e vai. E aí eu obedeço e vou, e você vê o que acontece. É pessoas entregando a vida para Jesus, não por minha causa, por causa de uma direção de Deus. É casamentos sendo restaurados, não por minha casa, Robin, é por causa da direção de Deus. Eu vi o jeito que tu chegou, e eu vejo a alegria da tua casa. Eu vi, Renato, você chegando, um cara que mal falava, a Júlia mal falava, hoje está aí na linha de frente do negócio. E tudo que eu falava lá no início parecia que era loucura, e olha nós vivendo toda essa loucura concreta diante dos nossos olhos. Nós vamos ganhar a cidade de Alvorada para Jesus, meu irmão. Nós vamos ganhar a cidade de Alvorada para Jesus. Eu não tenho dúvida disso, mas Deus quer que você se levante. E como é que eu me levanto, pastor? Porque eu não acredito em mim mesmo. Segue o líder. Acredita, segue o líder. E não só festeja as vitórias. Desce para a arena, põe a tua armadura e vamos para a batalha. Não seja só um espectador, um torcedor que está na arena batendo palma. Desce para o meio do campo e vem jogar. Vem jogar, meu irmão. Vem fazer parte dessa loucura. Porque tu quer ver uma coisa? A Bíblia fala no versículo 27, disse o Senhor a Arão, vai ao deserto ao encontro de Moisés. E ele foi, e encontrando-se no monte de Deus, o beijou. E relatou Moisés a Arão todas as palavras com que o Senhor o enviara, e todos os sinais que ele lhe mandara. Arão está lá do outro lado. Deus chega nele e diz assim, Arão, vai no deserto, encontrar com Moisés. Mano, deserto é grande. Deserto é lugar que não tem muita coisa boa para fazer. Deserto é deserto. Vai lá se encontrar com teu irmão. Vai lá, Arão, tu com 83 anos se encontrar com teu irmão. Arão vai, ouviu Deus. Que nem você ouviu Deus quando veio congregar aqui. Não, fala para mim a verdade, irmão. Vamos ser sinceros, todo mundo tá. Vamos falar a verdade. Amém? Quando Deus apontou para cá e mostrou tudo isso aqui, não era aqui, era outro lugar talvez. Você disse, mas que loucura, padrinho. Não pode ser, que nem a Josi, quando Deus me mostrou para ela, falou, tu vai casar com ele, ela, não Deus, não. Mas você obedeceu, você se moveu, você veio, e você teve um encontro com Deus neste lugar. Você teve um encontro com Deus nesse lugar. A Bíblia fala que Arão chega no lugar, encontra Moisés no monte de Deus, no lugar onde a sarça estava queimando, e dá um beijo no irmão. Mano,
Que felicidade te ver. Deus tinha falado para ele, ele vai ficar muito feliz quando te ver. Ou seja, ele não vai te tratar como um foragido. Ele não vai te tratar como alguém que deixou tudo para trás e fugiu de tudo. Ele vai olhar para ti e vai se alegrar contigo. Moisés, tu acha que tu tem um rótulo negativo, mas eu, Deus, coloco um rótulo positivo na tua vida. O Senhor está falando para pessoas, não importa onde tu andou e não importa qual foi teu passado, eu estou escrevendo uma nova história na vida de pessoas a partir de hoje aqui. Receba. Diz que eles chegam naquele lugar, Moisés relata para ele: Arão, nem te conto, mano. Fala, mano velho, fala aí. Deus falou para mim ir falar com o faraó. Deus falou para mim ir chegar na cara do faraó e dizer assim: eu liberto meu povo para que vá 3 dias caminhando no meio do deserto e me adore. Deus falou que o faraó vai endurecer o coração, ele vai fazer sinal através da minha vida. Deus falou que ele vai endurecer o coração de novo, vai fazer outro sinal. Deus falou para mim que vai fazer sinais com piolho, com gafanhoto, com água em sangue. Deus vai fazer um bolo e o faraó vai ter que deixar o povo ir. Tu acredita, mano? Ô, mano, é claro que eu acredito. Eu acredito no que tu carrega. Olha só a virada de chave nisso aqui. Relatou Moisés a Arão todas as palavras que o Senhor o enviara, a todos os sinais que ele o mandara. Versículo 29, então foram Moisés e Arão e ajuntaram todos os anciões dos filhos de Israel. E Arão falou. Quem falou? Quem? Arão falou todas as palavras que o Senhor havia dito a Moisés. E fez os sinais perante os olhos do povo. Espera aí, Deus deu sinal para Arão ou para Moisés? Deus deu sinal para Moisés. Deus falou para Arão ou para Moisés? Deus falou para Moisés. Mas porque Moisés acreditou na direção que Deus estava dando, que Arão que acreditou na direção que Deus estava dando através da vida de Moisés, o poder desceu sobre a vida dele. Pensa em quem que tu quer ganhar para Jesus. Pensa em quem tu quer ganhar para Jesus. Pensa numa pessoa agora. E pensa assim, ó: bah, pastor, se tu sentar na frente desse cara e falar de Jesus para esse cara, eu tenho certeza que esse cara vai se converter. Porque talvez você acha que eu tenho alguma capacidade extra. Se você acreditar no que eu estou te falando aqui hoje, você vai falar do amor de Jesus para esse cara, e esse cara vai se converter em nome de Jesus. Vocês estão entendendo? Porque Arão creu. Não era Moisés que chegou para os anciãos e falando: olha só, olha o sinal, olha só. Não, porque Arão creu, Arão chegou. Porque Moisés disse que não tinha condições, não tinha capacidade, que precisava de ajuda. Aí Arão é levantado por Deus e ele chega nos caras e diz assim, ó: Deus falou que vai fazer isso, isso e aquilo outro. E para provar que é Deus, olha o sinal que ele falou que vai fazer. E ele faz os sinais. E o povo creu. Quer que a tua casa se converta? Quer que a tua família se converta? Quer que as pessoas que você ama se convertam ao Senhor Jesus? Segue o líder. Acredite naquilo que está sendo ensinado nesse púlpito. Saia e viva aquilo que está sendo pregado nessa casa. Amém? Arão falou todas as palavras que o Senhor havia dito a Moisés. Ou seja, ele repetiu aquilo que ele ouviu aqui. Então que você não seja alguém que senta nas rodas para falar mal dos outros, mas para falar de Jesus. Que você não seja alguém que senta nos lugares para jogar conversa fora, mas que você seja um líder que vai conduzir pessoas ao encontro com Deus. Versículo 31, e o povo creu, e quando ouviram que o Senhor havia visitado os filhos de Israel, e que tinha visto a sua aflição, e inclinaram-se e adoraram. Tem gente que está buscando em música qualquer, uma coisa que só vai encontrar na adoração a Deus. Tem gente que está buscando paz em lugares, coisas, situações, e quando termina de experimentar, volta o vazio no seu interior. Agora você encontrou a paz que excede todo entendimento. Você encontrou o amor que te sustenta e te preenche. Você encontrou algo que o dinheiro não compra. E o mundo lá fora está precisando encontrar a mesma coisa. Deus pode te chamar como chamou Moisés, e você pode responder: eis-me aqui. Deus falou para mim que, eu falei até num áudio anterior ali, Deus falou para mim que o culto de hoje ele ia ser um culto diferente. Talvez não aquele culto do apelo dizendo: Senhor, eu quero me consertar contigo. Mas vai ser aquele culto dizendo assim: Senhor, está aqui minha vida, pode me usar. Eu quero ser instrumento na casa, no meio dos meus parentes. Eu quero ser instrumento lá no meu trabalho. Deus, eu quero ser alguém que tu tem levantado, porque eu acredito na direção que tu tem dado. Eu acredito que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E eu quero conduzir mais pessoas para encontrar a vida que eu encontrei. Agora, se você é alguém que está sentado e está confuso sobre o caminho, a verdade e a vida, está confuso sobre para onde caminhar, para onde ir, tem um líder aqui que quer te ajudar a encontrar o caminho.
Tem alguém aqui que quer te ajudar a resolver esses conflitos internos? Tem alguém aqui, cara, que quer dizer para ti, cara, olha só, o projeto de Deus está de pé. E talvez o projeto de Deus não é o que você acha, mas é o projeto que Ele tem para a sua vida. E o projeto que Deus tem para a tua vida talvez seja improvável. Talvez Deus está te mandando para um lugar improvável, para enfrentar um faraó que você tem medo. Mas Deus está dizendo para pessoas aqui nessa noite, eu sou contigo, cara. Talvez o teu problema seja um filho perdido, talvez o teu problema seja uma casa em desordem. O Senhor está dizendo, me leva lá naquele lugar, porque eu sou contigo, eu vou arrumar essa casa. Eu vou fazer, cara, acredita que eu sou quem eu sou. Acredita que eu vou contigo. A única coisa que eu preciso é que tu se levante, ouça a minha voz como Arão, e esteja disposto a acreditar em todas as palavras liberadas por esse púlpito. Que tu esteja disposto a viver o projeto que está sendo pregado aqui neste lugar. E esqueça as coisas que tu acha que serão boas para ti. Porque quando Deus te gerou, Ele te gerou para algo específico. E esse algo específico, você tem que estar com Ele para saber o que é. Não fique presumindo o que Deus quer. Tenha certeza do que Deus quer para a tua vida. E só vai ter certeza do que Deus tem para a tua vida aqueles que estiverem alinhados de verdade com Deus. Não com Deus distante da cultura. Que eu tenho Deus, o Deus do funk, que numa estrofe fala que Deus é o caminho, e na outra fala pornografia. Não, Deus não está nesses bagulho aí. Não é porque se fala de Deus que Deus está nesses bagulho aí. Deus está com aquelas pessoas que respeitam a sua presença. Você respeita a presença do teu pai na tua vida? Ou você trata o teu pai de qualquer jeito? Por mais que ele seja teu pai, ele continua sendo Deus. E hoje ele está te chamando, vamos dar um basta nisso. Vamos se posicionar definitivamente. Eu quero te usar como instrumento para salvar a tua casa. Eu quero te usar como instrumento para salvar o teu casamento. Eu quero te usar como instrumento para levar alegria para dentro da tua casa. Eu quero te usar como instrumento para levar paz que excede todo entendimento. E eu quero te ajudar a vencer essas coisas que tu diz que tu não tem conseguido vencer. O Senhor está chamando pessoas para ir em nome dEle. Porque depois de tudo isso, sabe o que aconteceu? Quando Deus ia fazer um sinal, Deus falava para Moisés, Moisés falava para Arão, e Arão operava. Deus falava para Moisés, Moisés falava para Arão, e Deus operava. Eu preciso de ti, Renato. Eu preciso de ti, Rico. Eu preciso de vocês. Eu preciso de vocês. Deus pode me falar uma coisa, mas eu preciso de vocês. Eu preciso que vocês vão pelo mundo afora e falem sobre o Deus que tem alcançado a tua vida e transformado a tua história. Não sou eu que vou ganhar almas para Jesus, é você que vai convidar. Elas vão ouvir a palavra que você ouviu e se converter, porque um dia tu teve coragem de ir amando de Deus e chamar uma pessoa. Lá na tua escola, os nossos jovens estão queimando por Jesus, irmãos. Eu fico vendo depois de um culto de jovem como é que essa gurizada fica. Se tu botar alguma coisa no grupo lá, não interessa se tu é pastor, se tu é querubim, se tu é Moisés, eles não falam nada. Mas vai ver o grupo depois de um culto de jovens. Estão tudo incendiado. Estão tudo querendo Jesus. Tem resumo do culto, tem loucurada. Tudo queimando. Eles aprenderam que não é no muito falar, é no viver e queimar na presença de Deus. Amém? Que hoje você se levante como um líder na mão de Deus, porque existe um povo escravo no Egito do lado de fora, e você sabe que o Deus que te tocou e te alcançou, Ele também pode alcançar essas pessoas e transformar essas histórias. Talvez hoje você é o líder da tua casa, porque a tua casa anda andando em círculos, perdida, e Deus quer levantar você como uma voz, um líder que aponta um Deus. Por mais que a tua casa diga as coisas estão fora do lugar e não tem mais como ajeitar, você se levanta como Moisés, porque creu na voz de Deus e diz, para Deus tem jeito, Deus vai fazer alguma coisa no nosso meio. Talvez você está pensando, meu marido nunca vai estar aqui, minha mulher nunca vai estar aqui, meu filho nunca vai estar aqui, a minha família que eu amo nunca vai estar aqui. Deus só precisa mandar um líder lá, para o próximo passo é eles estar aqui. Deus só precisa de alguém que diga assim, ó, eu tenho a língua pesada, eu não sei falar, eu não tenho capacidade. Reconhece tudo que você é. Eu sou um foragido, fugitivo da terra, improvável. Deus podia levantar qualquer um, mas eu respeito a tua escolha, Deus. Tu está me escolhendo hoje, dia 15 de agosto de 2024, para ir pelo mundo afora, falando uma direção e liderando um povo para te encontrar. Eu aceito o meu chamado nessa noite, Jesus. Se coloque de pé.